O meu trabalho é falar um pouquinho sobre o meu trabalho de fé, né. Meu trabalho, eu sou aluna do 5º ano, esse é o trabalho que eu apresentei no 4º ano, sobre fé, né. Hã, o conceito de fé, no livro de Habacuque, emuná foi o primeiro significado de fé que se teve notícia. Né, fé é fidelidade, confiança e lealdade, que está tanto no Velho Testamento como no na Torá. No grego, fé é pícia, que quer dizer acreditar, no latim fidelis, que aponta para uma postura, uma posição de fidelidade, né. Mas, fé é um como falar de fé, né, como exprimir a fé? Fé não tem uma definição no vocábulo vulgar. É uma força que nasce com a própria alma, uma certeza instintiva da sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Ela palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Então ela se mostra desde um cristal fraturado que se recompõe, humilde. Ela se revela numa árvore que após a poda, ela renasce e embeleza a natureza. Por exemplo, quando se liga uma luz e a corrente elétrica passa pelos cabos e a lâmpada acende, a gente não vê a corrente elétrica, mas a gente sabe que aquela luz vai acender, né. Quando a gente tira uma fotografia, tira uma selfie com o celular, a gente não sabe como é que aquela a foto vai aparecer, mas a gente sabe que ela aparece naquela selfie, né. Não deixa de ser, fé. A gente tem fé que aquilo vai acontecer. É uma fé material, mas é uma fé, né. Se a gente utilizar conscientemente essa energia, né, a gente pode suprimir longas curvas no nosso caminho de evolução. Porque a a o homem, por exemplo, numa simples refeição, ele vai ter fé no seu aparelho digestivo, de que ele vai funcionar. A fé é uma evolução. A gente começa numa fé sem crença, depois uma fé com crença, que é um radicalismo, uma fé passiva, uma fé ativa, e a gente evolui para uma fé raciocinada, que é a nossa fé, a fé espírita, né. A fé, ela pode ser entendida, né, a fé inabalável só o é, a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. A fé, para ser entendida de forma didática, né, se vai ter a fé moral e a fé material. A fé material é aquela fé quando o homem diz: "Eu acredito em mim mesmo, eu tenho fé em mim mesmo, eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo, eu vou conseguir". Essa é a fé material. É a fé que o homem tem nas suas próprias habilidades, naquela certeza de que ele consegue as coisas. A fé moral não, é aquela fé que não se abala com as vicissitudes da vida, que, independente das provas e das expiações que ele vai encontrar pelo caminho, ele aceita de bom grado, sabendo que a dificuldade, da dor, e são boas companheiras. E ele faz das suas lutas diárias um testemunho do Cristo, então ele não deixa que nada abale sua fé moral. Ele acredita na providência divina e no esforço que faz, né. E mais, aquele que tem a fé na vida futura, ele vive a vida sem reclamar. Aquele que já tem a fé material, não. O que tem a fé material, ele acredita que qualquer abalo na sua vida financeira, na sua saúde, já é motivo para reclamações, para ingratidões, de infelicidades. Então ele vive reclamando, ele vive se queixando. Aquele que tem fé na vida, a fé moral, a sua fé forte, moral, não, ele se entrega, né.
Ele se entrega de forma íntima ao divino. A fé, ela ainda pode ser extrínseca, intelectual, aquela ligada a crenças e cultos praticados por uma pessoa, ou ela é intrínseca, aquela fé vivida, aquela fé no interior, no seu âmago. Nesse caso particular, ela depende de cada um, porque cada um vai viver a sua fé, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, se pode traduzir bem-aventurados os aflitos como bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provarem a sua fé, né? Com firmeza, com perseverança, eles provam a sua submissão à vontade de Deus, porque eles estão certos de que terão em cêntupla alegria que lhes falta na terra, pois porque depois do trabalho virá o repouso, como está prescrito como tá prescrito no Evangelho, mas a certeza de que a vida é sempre de trabalho. A fé como um remédio certo para o sofrimento. A fé só é remédio para o sofrimento para aquelas pessoas que têm a fé material, porque aqueles que têm a sua fé moral, aqueles que têm a sua fé introjetada no coração e a sua fé no divino, para essas pessoas não. A fé passa a ser uma cura para os seus males, né? Porque ela mostra que é sinal de salvação. É, é uma fé robusta, que ela persevera, ela vence obstáculos, sejam eles grandes e pequenos. Então a gente tem aquela máxima que a fé transporta montanhas. E essas montanhas o que são? São todas as nossas dificuldades. Primeiro, as nossas dificuldades internas. Aquilo que a gente tem que fazer durante essa encarnação, durante essa caminhada, na nossa reforma íntima. Isso a gente faz também através da fé. A fé é fundamental na nossa reforma íntima. Senão, como é que nós vamos fazer uma reforma? A fé transporta as montanhas, daí Kardec nos esclarece que o poder da fé recebe uma aplicação direta e especial da ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, o agente universal. Lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Então, o homem aplica sobre o fluido cósmico porque o homem praticando ações positivas, ele aplica sobre o fluido cósmico uma ação irresistível, sim, porque nós somos resultados nós praticamos ações, e as nossas ações se positivas, elas vão criar no universo reações positivas. E se nós nos entregarmos a essas ações positivas, tudo vai conspirar a nosso favor. Então, nós vamos parar de ser vítimas das dificuldades e vamos começar a ser pessoas que estão sempre para o bem, pessoas que estão sempre entregues às coisas positivas. Por isso, a fé transporta montanhas, não interessa o tamanho delas. E também no Mecanismos da Mediunidade, quando André Luiz nos fala de corrente mental humana, ele explica que ela possui uma feição mais elevada e complexa, sendo o cérebro humano o gabinete da alma. Não só sustenta os circuitos orgânicos necessários à nutrição, reprodução, mas o pensamento humano é contínuo, fluxo energético incessante, revestido de poder criador inimaginável. Então, é a criatura pensando e criando sobre a criação o pensamento concreto do Criador. Assim fica claro que, com o poder da fé, esse pensamento ganha qualidades de impulsão. E também fica claro porque todo erro deve ser reparado. Toda vez que a obra do Criador, uma vez que a obra do Criador não pode ser maculada, sem ser restaurada. É como uma criança brincando sobre a tela do grande artista, né? Essa brincadeira tem que ser reparada. Se a gente imaginar a tela de um grande artista e uma criança brincando ali naquela tela, né, com uma tinta guache, por exemplo, essa reparação
ela vai ter que ser feita, até que a tela volte ao seu normal. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala de uma fé inabalável. É a que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Essa fé inabalável, por quê? Porque ela anda de mãos dadas com a ciência. E ela é mãe da caridade e da esperança, né? Como assim mãe da caridade e da esperança? Né? Porque Cristo nos preconizou a fé como religião, mas a verdade do homem, quando tem fé, quando tem vontade de querer, com certeza que toda vontade que receber seu cumprimento, ele realiza curas através do magnetismo. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. E a fé que cura e produz esses fenômenos estranhos de outrora, que eram conhecidos como os milagres, nada mais são do que a fé posta em ação. Aí nós vamos ter no Evangelho as passagens: minha filha, tua fé te curou, no caso da mulher hemorrágica, né? E já me encaminho para a conclusão, quando o Jesus diz que nem mesmo em Israel achei fé como essa. No caso de Jesus, que cura o servo do centurião. Nesse caso, a gente tem aquela cura que Jesus faz, quando o centurião não se acha digno de que Jesus entre na casa dele, então ele realiza essa cura através do centurião, né? São 2 casos belíssimos de cura que Jesus efetua, além de todas as outras passagens de Jesus aqui nesse plano. Então a gente tem, sim, se todos nós tivermos a capacidade de nos darmos conta dos nossos poderes em prol da fé, né, mudarmos nosso padrão vibratório, começarmos a vibrar na fé, nos entregarmos como a viúva, no óbolo da viúva se entregou. Entregou tudo que ela tinha ali no gasofilácio. E depositarmos tudo, não só nossas economias, mas ali todas as nossas esperanças, né, no Cristo, a gente muda a vibração planetária, né? Porque nós tivemos a possibilidade de andar, e de ver, e de receber a boa nova do Cristo no nosso coração. E essa não deixa de ser a nossa função, espalhar a boa nova, também com Cristo. Assim, então, eu encerro a minha apresentação. Obrigada e bom dia. Minha bibliografia.